Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma segunda-feira, estamos aqui para, juntos, darmos continuidade nesse estudo do Livro dos Espíritos. Esse que foi o primeiro livro trazido por Allan Kardec e codificado por Allan Kardec, né? Porque foi missão dos espíritos, que teve como grande mentor o nosso governador, Jesus, que já havia nos prometido que um dia ele pediria ao Pai e ele mandaria um novo Consolador para nós, que ficaria conosco o resto dos tempos. E esse Consolador é a doutrina espírita. É esse Pentateuco kardeciano, que funciona para nós como esse guia de vida, esse GPS, que a gente aqui encontra respostas e soluções para todas as nossas dúvidas e problemas. Para isso, olha todas. só que todas. Todas. Aí a gente fala assim, todas? Todas. Todas elas nós vamos encontrar nesse Pentateuco. Pode ser até, Célia, que a gente, em algumas situações, a gente não consiga entender. Entender é uma coisa, mas que ela está lá. Porque, dado a nossa condição ainda intelectual, a nossa condição moral, a gente ainda não consiga entender o porquê estamos passando por certas dificuldades, estamos passando por situações difíceis, de todas as ordens aqui, né? Não vamos especificar nenhuma, mas quantos de nós aqui estão aqui nos assistindo nesse momento, estão vivenciando situações familiares, financeiras, de saúde, difíceis. Se for perguntar, Nivaldo, ninguém queria estar passando por isso. Com certeza. E o problema, sério, é que muitas das vezes a gente não consegue entender e aceitar o que estamos passando. Nos revoltamos, questionamos Deus, brigamos com Deus, porque achamos que estamos sendo esquecidos ou abandonados, ou até mesmo castigados. Mas isso tudo é porque a gente ainda não tem um verdadeiro entendimento da vida futura. Porque no momento em que a gente começar a entender de onde nós viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui, para onde iremos quando perdermos esse corpo material, e entendermos esse reequilíbrio das balanças, dos pratos da balança, porque em algum momento das nossas reencarnações nós desequilibramos e aí precisamos fazer essa correção. Por isso estamos aqui. Por isso estamos aqui, por isso estamos passando por determinadas dificuldades, porque precisamos nos purificar o nosso perispírito. Precisamos aprender com as nossas experiências e muitas das vezes amargas. Isso tudo, Célia, a gente só consegue... Numa única vivência... Não dá. Não dá. A gente só consegue começar a entender quando a gente começa a estudar a doutrina espírita e mergulhar nesse entendimento de que não é a primeira vez que estamos aqui na Terra. Não é. Já tivemos aqui centenas de outras vezes. E que agora nós olhamos para a nossa vida do berço até agora e não achamos justificativas para determinadas situações que estamos experienciando hoje. O capítulo 5 do Evangelho nos alerta, bem-aventurados os aflitos. Se sofremos e não encontramos motivos na vida presente, é porque é fruto de vidas passadas. E aí, Nivaldo, você falou uma coisa, dessas respostas, dessa consolação, nesse Pentateuco que Jesus nos prometeu, e Kardec viabilizou ele. Então, só quem é espírita vai ter essa oportunidade de melhoramento, de evolução? Não. A doutrina espírita, ela nos facilita. É um facilitador. Porque tudo aqui está muito claro.
Agora, o ser espiritualizado, isso é nosso. Isso está no interior de cada um de nós. Célia, quantas pessoas nós conhecemos que se dizem sem religião, mas são genuinamente boas? Quantas que fazem o bem, praticam a lei de amor, de justiça e de caridade. E não tem religião nenhuma. São essencialmente, aquele espírito já é um espírito evoluído. É um espírito bom, que já entendeu a necessidade da caridade. É por isso que a gente agradece de ter esse Pentateuco na nossa mão. Eu, que ainda não tenho, Célia, esse entendimento, ainda me vejo muitas das vezes, né, me direcionando ainda para o caminho equivocado, eu preciso estar aqui. Eu preciso. Nós precisamos. E digo até mais, precisamos mais do que vocês. Porque nós estamos aqui nesse papel de trazer, levar para vocês esse pouquinho que a gente entende desse livro dos Espíritos, é porque nós somos mais necessitados do que vocês. Não vamos ter dúvida sobre isso, não. Não tenhamos dúvida. Não é sinal, não é demonstração de humildade, não é nada disso, não. É necessidade mesmo. Necessidade mesmo. Célia, vamos fazer a nossa prece para darmos início ao nosso estudo, né? Então vamos agradecer a Deus, mais uma oportunidade de estarmos aqui, a esse Pai Criador, a Jesus, esse nosso irmão que se doou, encarnou, esteve aqui conosco, vivenciando e trazendo, possibilitando que para nós chegássemos esse guia, que é esse Evangelho, com a sua conduta moral, para que a gente, baseado nos seus ensinamentos, na sua vivência, a gente pudesse estudar, nos aprofundarmos e transformar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Então, que Jesus possa nos iluminar nessa noite de estudo, trazendo toda a paz necessária para nós que estamos aqui, para todos vocês que estejam aí do outro lado, acompanhando conosco, que tenhamos uma noite abençoada. Graças a Deus. Graças a Deus. Como sempre fazemos, Célia, vamos fazer aquela nossa reflexão para que a gente possa levar para a nossa semana, né? E a de hoje vai ser colocado para vocês aí na tela. Diz assim: felicidade não entra em portas trancadas. Felicidade não entra em portas trancadas. Quem falou isso foi Chico Xavier. E essa imagem é uma imagem de uma fechadura, né? de um portão, né? De uma porta. O que a gente pode tirar desse entendimento, né, Célia? E tem essa mesma imagem, essa porta, pelo que nós estamos visualizando, ela não nos diz aonde está essa maçaneta. Sim. Mas essa maçaneta está pelo lado de dentro. De dentro. Ou seja, só quem está dentro é que abre essa porta. Então, a felicidade não entra em portas trancadas. A gente observa essa imagem dessa fechadura, desse tranca, e lá do outro lado, Célia, se a gente observar, tem uma luz. Tem uma luz. E quantas vezes nós estamos, nós nos encontramos em situações desesperadoras, a princípio, e nos entendemos assim, sem saída. É aquela perda do emprego, é a doença, a partida de um grande amor, de um ente querido, de um grande amor, que nos desestabiliza completamente, nos deixa assim, sem saber para onde ir. Como a gente costuma falar, Nivaldo, sem chão. Sem chão. E muitas das vezes, Célia, a gente tem como a gente diz assim, né? Quando uma porta se fecha, duas janelas se abrem. Então, muitas das vezes nós temos, a oportunidade que nós estamos tendo
para que a gente possa abrir uma outra porta e nos iluminarmos. Então, que a gente possa não temer, não ter esse receio do novo, porque sair do conforto, da nossa segurança, nos dá medo. Mas que a gente tenha essa impulsão de ir buscar essa felicidade, não ficarmos aqui, sério, chorando. A perda, seja ela qual for, financeira, emocional. Apesar de Jesus, apesar de termos no Evangelho que a felicidade não é desse mundo, então se ela não é desse mundo, não adianta eu abrir essa porta. Procurar, né? Mas a felicidade absoluta, ela não é desse mundo. Mas a relativa é. Sim, certeza. Mas a relativa é. E não adianta que ela não vai bater na nossa porta, deixa eu entrar. É preciso que nós abramos essa porta para que ela entre. E como é que isso vai acontecer? Quando nós nos dispusermos. Todos nós já experimentamos o grande prazer íntimo, quando a gente realiza uma ajuda. Quando a gente se propõe a ajudar um irmão, sem nós percebermos, aqui dentro vem uma sensação de um bem-estar assim infinito. Essa felicidade, ela vai sempre nos alcançar quando abrirmos as nossas portas. E como abrimos? Quando nós nos dispusermos a olhar o nosso irmão, a mudar o nosso olhar. A ciência, né, Célia, já nos comprovou que quando praticamos boas ações, o nosso organismo produz o hormônio do prazer. É por isso que nos dá essa felicidade, essa alegria quando praticamos atos bons. E em função dessa página, desse nosso momento de reflexão, o tema vem hoje nós vamos começar colaborar. Vamos começar uma lei nova, né, Célia? A lei de sociedade. Só reprisando, né, Célia? Nós já estudamos aqui, essa é a sexta lei. A lei, Sexta lei que nós vamos começar hoje. Lei de adoração. Lei de adoração. Estudamos a lei do trabalho, reprodução, a lei de conservação. Finalizamos semana passada a lei de destruição. E hoje, lei de sociedade. E o que essa lei de sociedade vai falar para nós? Da necessidade da vida social, é uma necessidade. Nós não podemos viver, nós somos seres sociais. Nós vivemos em grupo, em famílias, não é isso? Vai falar da vida de isolamento, voto de silêncio. Vida de isolamento, a gente sabe que tem algumas pessoas que fazem esses pactos, né? De viverem isolados, viverem em silêncio, voto de silêncio. E laços de família. Está dentro dessa lei de sociedade. Então, a lei de sociedade, ela começa com a necessidade da vida social. Então, a vida social é uma necessidade do homem. E a primeira pergunta de Kardec, a 766, Kardec pergunta: a vida social está na natureza? É natural a vida social? E eles nos respondem, os amigos espirituais. Certo? Nivaldo, antes, vamos falar aqui... Assim, do estudo da semana passada? Da semana passada, na questão 764, quando Jesus fala quem matou com a espada perecerá,
Aí, na resposta da espiritualidade, eles nos dizem que a pena de talião é a lei de Deus. A primeira frase que a espiritualidade nos diz é que a pena de talião é a justiça de Deus. É a justiça de Deus. Aí, a gente associa pena de talião ao olho por olho, dente por dente. E a gente, trazido por Moisés. Trazido por Moisés. E a gente sabe que Jesus falou, quem matar com a espada perecerá. E aí o olho por olho, dente por dente, é em contradição com o que Jesus pregou de amar os vossos inimigos. Está na resposta da espiritualidade. Perdoar os vossos inimigos. Jesus também pediu para perdoar as ofensas. E aí, a lei de talião é justiça de Deus. Mas a lei de talião, ela é antes de Moisés. Ela, pelo que nós pesquisamos, ela é de 1770 antes de Cristo. É a lei de talião. É lá dos babilônicos, do Hammurabi. Então, o que a lei de talião diz? Quando eu imponho sofrimento ao meu irmão, eu vou ter também sofrimento relativo àquele sofrimento que eu impus ao meu irmão. Ou seja, é a lei de Deus, de ação e reação. Por isso que eles afirmam aqui. Então, se eu fiz sofrer, com certeza eu vou sofrer também. Mas a lei de Moisés é diferente. A lei de Moisés, a lei de talião é lei divina. A lei de Moisés é de Moisés. É uma lei civil. É a lei civil, olho por olho, dente por dente. Que vem a ser baseado na lei de talião. Ela foi criada em cima da lei de talião. Por isso que a espiritualidade nos diz que a pena de talião é a justiça de Deus. Tá? Era só para fazer esse esclarecimento. Como a lei de Moisés também está no Antigo Testamento, o Novo Testamento começou com a chegada de Jesus conosco. Então, a lei de sociedade é o capítulo, nós estamos no capítulo 7. Mais uma lei de Deus, mais uma lei natural. E Kardec pergunta, a vida social está na natureza? E a espiritualidade nos responde, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente nada que ele faz é inútil. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ele nos deu a palavra e tudo mais que nós necessitamos para vivermos essa vida de relação, para convivermos um com os outros. Então, isso é uma necessidade, porque é através do meu irmão que eu vou corrigir as minhas falhas. Mas como isso? Eu não critico no meu irmão determinado pensamento, determinada colocação, determinada maneira de levar a vida. Se eu critico lá, eu corrijo aqui. Você falou nele eu não posso. Muito bem, Célia. Só através desse convívio é que a gente vai poder tratar as nossas virtudes e os nossos defeitos.
nós nos corrigindo. Nos corrigindo. Né? E como é que a gente vai, como é que a gente vai fazer essa correção? É vivendo, é convivendo, é interagindo. Tem um livro, eu acho que é do Vanderlei Oliveira, eu acho, não tenho certeza. Diferenças não são defeitos. Isso aí. Porque essas diferenças fazem com que a gente raciocine, a gente reflita, a gente analise. Através do comportamento do outro, Isso. que a gente vai aprimorar e vamos nos corrigir. E aí, Nivaldo, é corrigir sempre em nós. Em nós. O outro Corrigir serve o outro não, né? para que eu me corrija, não corrigir ele. E aí aqui, na resposta, Célia, os espíritos, eles falam aqui assim, ó. Deus não deu ao homem inutilmente a palavra. Não é para nos desentender. Se nós não fôssemos para nós convivermos em sociedade, Deus não teria a necessidade de ter dado para nós a palavra. Só o pensamento. Não vamos precisar interagir. Então, só vamos pensar. Mas eles respondem aqui, ó, eles deixam claro, Deus nos deu a palavra para que a gente possa se comunicar. E aqui a gente já vai ter, lá na frente, quando se questionar a lei, quando se fala aqui no voto de silêncio. Voto de silêncio. Nós já vimos que isso é contra a lei de Deus, porque se Deus nos deu a palavra, a possibilidade de falar, por que eu vou determinar, eu não quero mais falar? Vou fazer voto de silêncio. A gente sabe que nada que nosso pai tenha feito, ele fez inutilmente. Então, a espiritualidade nos diz, não lhe deu inutilmente a palavra. Perfeitamente. É para ser usada e bem usada, não é para abusar dela. Célia, é através, né, como nós já falamos aqui, desse convívio, né, com o outro, que nós vamos nos burilar e trabalhar esses nossos defeitos. Questão 767. 767. Kardec pergunta: o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? O isolamento absoluto. Então eu resolvo que eu não quero mais me relacionar com ninguém, não quero mais ver ninguém. Tem gente que fala isso, eu quero ir para o meio do mato e eu não quero mais ver ninguém. Estou cansado da... Né? Mas nós temos aqui o voto de... Voto de silêncio, voto de castidade. Voto de castidade, né? Que não tem convívio. Não é o voto de castidade. Mas que não tem convívio com a sociedade. A gente vive, né, recluso num convento, sei lá, em algum outro lugar. Mas vive assim, isolado. Então, o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? A lei de Deus? Porque a lei da natureza é a lei de Deus. E eles nos respondem sim, visto que os homens buscam a sociedade por instinto e que todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Nós temos que nos ajudar. É o que já falamos na primeira questão, já abrangemos isso, né? Que é através desse convívio com o outro que nós vamos burilar as nossas imperfeições. Então esse convívio é necessário. Deus nos deu essa possibilidade exatamente para que a gente possa, através do exemplo do nosso irmão, do defeito dele, do nosso, a gente progredir, melhorar a nossa condição. Se a gente for parar para pensar, Nivaldo, até os animais, né, eles não vivem isoladamente, né? Eles vivem em manadas, todos, em bandos. Todos, né? Eles se auxiliam. Caçam em conjunto. Não é? Né? A 700... Por que o homem vai viver isoladamente? Né? Quando tem tantas potencialidades para serem desenvolvidas. Aquele que agir dessa forma está indo contra a lei de Deus.
768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer um sentimento pessoal, ou esse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral. Repetindo, procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral. A tua pergunta está muito diferente. Assim, o homem, ao procurar a sociedade, apenas obedece a um sentimento pessoal, ou há, neste sentimento, um objetivo providencial de caráter mais geral? Esse providencial é da providência. E esse sentimento pessoal é para satisfação dele. E por isso que ele procura esse relacionamento social. Ou isso é um sentimento providencial, isso é um sentimento nato dele. E a espiritualidade nos responde: o homem tem que progredir. Insulado não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Enfraquece. E aí a gente tem um exemplo muito claro nisso, né? Aquele filme em que aquele menino é perdido na floresta e é criado pelos animais. Ele consegue desenvolver as potencialidades de ser humano, de homem? Não. Porque ele foi criado sozinho. Então é basicamente isso que Kardec pergunta e os espíritos respondem. Ou seja, eles estão reafirmando a necessidade de nós convivermos e vivermos em comunidade, em sociedade, porque só através dessa troca é que a gente vai conseguir desenvolver as nossas potencialidades. Porque vivendo segregado, insulado, meu pensamento é único. É aquele e acabou. À medida em que eu travo relacionamento com o outro, eu posso descobrir que o meu pensamento... Concordar, discordar, discutir, né? E daí mudar. Evoluir. Então é necessário, o meu irmão é necessário para o meu desenvolvimento. Eu necessito dele. Nós necessitamos. Essa vida em sociedade, ela é providencial para todos nós. E ainda nessa questão tem uma nota de Kardec. E ele diz assim: homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam. Na minha faculdade, com a faculdade do meu irmão, do outro. Elas vão se completando para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Isoladamente, exatamente. Então, a gente precisa conviver com nossos irmãos e aprender
que as nossas diferenças, a maneira de sermos, muitas das vezes, completamente oposta ao outro, aquilo tem uma finalidade educativa. E é essa finalidade educativa que eu tenho que descobrir, que nós temos que descobrir. Precisamos, viver com o diferente, né? Isso serve para todos nós, porque muitas das vezes, Célia, a gente pensa só em casos extremos. Mas é muito comum a gente observar pessoas de nosso convívio que têm poucos relacionamentos. Preferem não se relacionar com as pessoas. E é preciso a gente se relacionar, porque só através, como os espíritos estão nos dizendo, né, dentro dessa lei de sociedade, é através desses relacionamentos, das amizades, das conversas, dos estudos, que a gente vai ter essa oportunidade de trabalharmos essas nossas virtudes e os nossos defeitos. Mas sempre lembrando, olha bem o pronome que é empregado. Vamos ter oportunidade de trabalharmos os nossos defeitos, as nossas dificuldades, as nossas mazelas, a do meu irmão. Essa vida em sociedade não é para que a gente possa ficar observando o defeito do outro, tá? Mas sim o nosso. Através do exemplo do outro, a gente nos corrigirmos sempre, né? E aí, Célia, a gente finaliza esse tópico dentro da lei de sociedade, que é a necessidade da vida social. Então, a vida social é necessária para todos nós. Para a nossa evolução moral, é necessária. E aí a gente vai começar agora a falar sobre vida de isolamento, voto de silêncio. E a primeira questão, Kardec traz aos espíritos perguntando o seguinte: concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas, como todos os gostos também estão na natureza, por que o do isolamento absoluto seria condenável, se o homem nela encontra sua satisfação? Olha o que Kardec pergunta. Ele afirma primeiro que a gente concebe, como princípio geral, a vida social esteja na natureza e que todos os gostos também estão na natureza. Por que o fato de eu querer me isolar seja condenável? Até porque se a gente for parar em pensar nessa colocação de Kardec, todos os gostos estão na natureza. Aí a gente lembra do livre-arbítrio. Sim, eu posso, sabe? Né? Então, se o homem encontra sua satisfação em ficar isolado, qual é o problema? E aí eles vão responder para nós assim, ó: é uma satisfação egoísta. Egoísta. Satisfação egoísta. Um sentimento que a gente precisa trabalhar em todos nós. Orgulho e o egoísmo. E exterminar eles das nossas vidas. Satisfação egoísta. Também há homens que encontram satisfação em se embriagar. Se é questão de satisfação, nós temos que aqui colocar em pauta tudo que nos dá satisfação, mas nem tudo é legal. Então, também há homens que encontram satisfação em se embriagar. Tu aprovas? A Deus não pode ser agradável uma vida pela qual condenamo-nos a não ser úteis a ninguém. A gente sempre fala aqui, né, Célia? Tudo tem que ter um fim útil. Tem que ter um propósito. Tudo tem que ter um propósito. Toda vez que a gente tiver alguma dúvida com relação a alguma situação, a gente tem que colocar esses questionamentos. E um deles isso que eu estou querendo fazer, ou o que eu quero, eu estou me propondo, tem alguma finalidade útil? Tem um propósito humanitário para a sociedade, não só para mim? Útil. Se a resposta for positiva, vamos fazer. Nivaldo, quando ele diz assim,
o homem se condenar a viver isoladamente, porque se ou eu tenho, todos nós, tá? Vamos tomar todos nós, ao invés de ficar falando eu. Vamos puxar para nós, né? Nós. Se nós sabemos muito, eu me isolo. O que eu faço com esse meu saber? Não vou passar para ninguém. Não vou dividir. Estou sendo egoísta. Por isso é que eles nos respondem. Mas ao mesmo tempo... É uma satisfação egoísta. Mas ao mesmo tempo, se eu necessito, por que eu não vou procurar? Por que eu não vou pedir auxílio? Eu não sei nada, então eu quero... Eu vou me isolar. Não, eu tenho que progredir. Nós temos que evoluir. E é exatamente no contato um com o outro que essa evolução vai acontecer. Então, ele já começa a nos colocar que esse posicionamento de nós nos isolarmos, e há muitas, volto a dizer, sério, muita gente hoje na cidade, aqui, que não precisa buscar nenhum convento, nenhum local, não, que se isolam em casa, se escondem em casa, buscam esse isolamento em casa e estão perdendo, deixando a oportunidade desse convívio e da oportunidade de evoluir, de corrigir os seus defeitos e o defeito dos outros. Colaborar. Essa troca é muito Essa troca importante. é fundamental. É a lei de sociedade, sério. É a lei de sociedade que é uma lei divina. Essa troca é uma lei divina. A 770, que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato com o mundo. Aquela pessoa que acha, não, esse mundo para mim não dá, perdido. Tá perdido, eu não quero nem saber quem é o meu vizinho. Tem gente que não quero me contaminar com essas ideias, com esses atos. Não quero. Então eu me isolo. Foge de um contato pernicioso. A espiritualidade, ela dá uma resposta pequenininha. Ela já respondeu que era satisfação egoísta né? Na outra, né? E agora ela diz duplo egoísmo. A mesma coisa. Duplo egoísmo. Eu só penso em mim. Eu não quero saber se a minha maneira de encarar a vida pode contribuir para que meu irmão melhore. Então, eu estou sendo egoísta comigo, porque duplo, né? Isso. E estou sendo egoísta com o outro. E aí a 770 tem a letra A. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Não será meritório. Tem algum mérito esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? E eles nos respondem: fazer maior soma do bem do que de mal constitui a melhor expiação. Fazer a maior soma do bem do que do mal, porque aquele que se priva, ele não faz mal nenhum, mas também não faz bem. E a espiritualidade sempre nos diz que fazer o bem tem que ser o nosso objetivo primordial. Então, quando esse retraimento,
Quando ele se isola, que bem ele faz? Que mal ele também comete? Mas a espiritualidade nos diz que fazer a maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula, cai no outro, pois esquece a lei de amor e caridade. Então, eu não quero viver nesse mundo pernicioso. Então, eu me isolo. Eu não faço mal a ninguém. Mas também não faço bem. Mas com quem eu vou praticar a lei de amor e caridade? Eu não tenho outro. Eu preciso do outro. Como é que eu vou provar que eu sou, que eu tenho amor? Como é que eu vou provar que esse sentimento de caridade, ele é um sentimento vivo dentro de mim? Eu não tenho outro. Então, em todas eu não elas tenho até meu agora, irmão. Os espíritos estão reafirmando a necessidade do nosso convívio, da vida em sociedade. É para nos convencer de que nós precisamos interagir com as pessoas. Porque Célia, a gente toda vez fulano é chato, ali é assim, assado, eu não quero, não vou, eu não quero falar com ninguém, eu não quero lidar com ninguém. Mas é preciso, eles estão nos convencendo aqui de que nós precisamos interagir com as pessoas, sejam elas boazinhas ou chatas, porque é através dessa troca que nós vamos ter essa oportunidade de avaliarmos também as nossas condições. E nos dá a oportunidade do outro nos conhecer. É claro. E através do nosso exemplo, a gente também transformar o outro e o outro nos transformar. É essa troca que eles estão afirmando aqui que é necessário. Que a gente não pode se esconder. Né? Célia, tem mais uma pergunta? Eu acho que a gente ainda tem tempo, né? Vai acabar. A 771. Que pensar daqueles que fogem do mundo para se voltarem ao alívio dos infelizes? Agora aqui mudou. A pergunta, mudou o enfoque. A pergunta do meu livro é assim, a 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se votarem, para se dedicarem. Exatamente. Ao trabalho ao alívio dos infelizes. De socorrer os desgraçados. Olha só a mudança. Agora eu vou abdicar, Célia, da minha vida em sociedade. Isso. Eu vou abdicar da minha vida em sociedade, mas em prol de ajudar lá um grupo ou uma comunidade carente, por exemplo, que esteja precisando da minha ajuda. Eu não vou me isolar. Eu vou deixar de conviver aqui no meu contato, na minha vida social, porque eu vou estar fazendo um trabalho meritório. Mudou? Mudou. Muito, né? Porque agora tem uma finalidade. Tem uma finalidade agora útil. Tem um propósito. Não é verdade? Então, olha só para ler a resposta, para semana que vem a gente vai voltar. Essa questão são 2 itens, né? Esses se elevam, rebaixando-se, têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem através do cumprimento da lei do trabalho. Vamos parar por aqui. Semana que vem a gente vai voltar nessa questão 771. Nosso tempo já se inspirou praticamente, porque essa questão é importante a gente fazer essa distinção dessa necessidade de me afastar do convívio social, mas com uma finalidade útil. Então, mais uma vez, chegamos ao término do nosso estudo.
mais uma segunda-feira com esse sentimento do propósito que nós nos dedicamos cumprido. Muito, muito felizes por mais um estudo. E te agradecemos, Pai, te agradecemos por termos chegado ao término de mais esse tempo, de travarmos esse contato com todos os nossos amigos, com toda essa espiritualidade. Te agradecemos. A nossa gratidão, Pai, por termos essa perseverança, ela é muito grande. Mas agradecemos também ao nosso Mestre Jesus por toda essa luz que jorra sobre todos nós, alimentando essa nossa vontade, alimentando esse nosso desejo, essa nossa perseverança em prosseguirmos nessa procura desses ensinamentos, cumprindo o Mestre Jesus. Aquilo que tu nos disseste, que conheceríamos a verdade nos libertaria. Estamos aqui, Mestre, de coração aberto, querendo, precisando, já entendendo a nossa necessidade de procurarmos esses ensinamentos. Te agradecemos e te pedimos que a tua luz ilumine sempre os nossos passos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e que a tua paz e o teu amor esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.